É preciso despertar uma geração bíblica. Uma geração que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Olá, geração bíblica, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Nós estamos retomando esse projeto, então seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos começando a segunda temporada, né? A primeira temporada nós fizemos em comemoração ao centenário do nosso fundador, o Padre Caetano Minete de Tilés, né? O centenário de nascimento dele, e agora nós estamos retomando na segunda temporada. E nós queremos agora, né, nessa temporada, abrir esse espaço para os biblistas e as biblistas, né, conhecer um pouquinho quem é que dedica, né, a sua vida no aprofundamento do estudo bíblico, né? Quem são essas pessoas que nos ajudam, né, a partir da sua pesquisa, do seu esforço, a entender melhor a Bíblia, né? Então a gente quer mostrar, abrir esse espaço, né, mostrar a carinha dessas pessoas, né? Quem são, onde vivem, o que comem, se dormem. A nossa convidada de hoje, eu não sei se dorme, vamos saber dela, né? Mas queremos, então, né, abrir esse espaço para apresentar também as pesquisas, né? O que os estudiosos têm pesquisado sobre a Bíblia, né? Então, esse espaço, nessa segunda temporada, vai ser para isso, né? E para abrir essa nova temporada, né, para nós trazemos aqui uma convidada que para nós é muito especial, né? Quando a gente estava planejando, né, essa retomada do podcast, que chegou naquela parte, né? Quem vamos convidar, né? E a gente ficou assim, uma olhando para a outra e alguém disse assim, a irmã Zuleika. E a outra disse, eu acho que a irmã Zuleika é boa. Eu também pensei na irmã Zuleika, né? Então, hoje estamos aqui com a presença da irmã Zuleika Aparecida Silvano, né? Então, é uma alegria, irmã, ter você aqui conosco, né? Desde já a gente agradece a sua disponibilidade, né? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Silvana, por esse momento, né, de partilha sobre a nossa caminhada e também, né, sobre essa missão com a Bíblia. Então, assim, antes da gente começar aqui a nossa conversa, né, eu quero lembrar para quem está aqui acompanhando a gente, nos assistindo, né, que é importante você curtir esse vídeo, né, mas curte agora, não deixe para depois não, porque depois você vai esquecer, né, então a gente vai ficar sem a sua curtida. Aproveita, curte o vídeo agora, né, compartilha também com seus amigos, né, chame mais gente para estar aqui nessa conversa com a gente, né, e para quem apoia esse projeto, né, gosta dessa iniciativa e quer colaborar, né, com esse nosso projeto, você pode estar contribuindo com o QR Code que está aparecendo aí na tela, né, na sua tela, porque a gente não tem patrocínio nem nada aqui, a gente está começando a nossa caminhada, né, fazendo ainda muito devagar, de acordo com as nossas possibilidades, né, e a ajuda de vocês vai contribuir para que a gente faça um trabalho cada vez melhor, né, para que a gente vá aperfeiçoando, melhorando esse espaço, né, de evangelização e de formação bíblica. Então, quem quiser colaborar, né, contribuir, dar a sua ajuda, está aí o QR Code, né? Se as Paulinas quiserem patrocinar a gente também, a gente aceita, depois a gente conversa, né? Mas, assim, irmã, nós poderíamos gastar aqui alguns minutos da nossa conversa, né, lendo o seu currículo Lattes, né, que tem bastante coisa, mas eu gostaria que você mesmo falasse um pouquinho de quem você é, né? Como que você gosta de ser apresentado, né? O que é importante que as pessoas saibam sobre você. Eu sou irmã Zuleika das Irmãs Paulinas, né? Moro agora em São Paulo. Sou natural de Guarulhos, de São Paulo também, sou paulista, embora morei muito tempo em Belo Horizonte, que acho que passei uma parte maior da minha vida lá. Fiz estudos, né, de filosofia na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Depois fui para Belo Horizonte para fazer teologia, estudei exegese no bíblico em Roma e depois terminei doutorado. Aí na FAGE, na época tinha algumas bolsas de estudo que poderia fazer uma espécie de um estudo também no bíblico e um estudo na FAGE para terminar o doutorado, né? Então foi assim. E eu estou aqui no serviço de animação bíblica de Paulinas, né? Já vai fazer mais de 25 anos que estou nessa caminhada.
O Serviço de Animação Bíblica, ele é um departamento de Paulinas, junto de um grande guarda-chuva, que é o Paulinas Curso, né? Então, nós temos essa parte do Serviço de Animação Bíblica, que é a parte bíblica, temos o CEPAC, que é o Serviço Pastoral da Comunicação, e temos o NUCAP, que é o Núcleo de Catequese. Então, são 3 departamentos de Paulinas a serviço, né, da pastoral, ou seja, da comunicação, da Bíblia, da animação bíblica e também da catequese. Sim. Irmã, então, assim, o que a gente conhece mais, né, de você é a irmã Zuleika, né, a irmã, a professora, né, a doutora, pesquisadora, né, da Bíblia, mas eu queria, assim, que você partilhasse com a gente também um pouquinho da sua história com a sua família, né, do seu berço, de onde que veio também a experiência de fé, né, que você professa hoje. Então, como que foi a sua experiência antes, né, da vocação religiosa surgir? Eu nasci numa família católica, né? Uma família muito simples, católica. A minha mãe foi catequista, depois foi secretária da paróquia, mas minha mãe foi de tudo, né? E uma ligação muito forte da minha mãe sempre foi com a catequese e a liturgia, né? Porque ela gostava muito do canto, então trabalhou muitos anos na pastoral do canto, da liturgia, e muito ligada a vários movimentos dentro da própria igreja, sobretudo na área social, né? O meu pai era sempre um homem muito simples, né? Veio do interior de São Paulo, mas era muito ligada a essa questão de mutirão, né? Na época, quando eu era criança, nós tínhamos muitas essas questões de mutirão, aspecto social, foi da pastoral familiar com a minha mãe. Mas acredito que quase toda a minha infância, a gente ligada à paróquia, com todos os movimentos que tinha na paróquia, de pastoral, de tudo isso, mas a gente tinha uma visão bastante de construir a igreja, literalmente, né? Nós tínhamos uma pequena capela de São Judas Tadeu, e aos poucos a gente foi construindo, então muitas festas, né, para arrecadar fundos para poder construir, depois para comprar um terreno maior. Então foi assim, eu acho que passei minha infância toda dentro desse mundo, né, da gente construir aos poucos essa comunidade, tanto da parte de construção, mas também construir a comunidade como construção de uma comunidade voltada a esse segmento mesmo de Jesus Cristo. Eu depois fui catequista quando era criança, dos pequenininhos, né? Porque como tinha, as crianças maiores vinham para catequese e os pequenos vinham junto, que a mãe então mandava junto. Então eu fiquei cuidando desses pequenos. Era coisa mais assim, contar a história de Jesus, pintar, fazer alguma atividade. Até que depois senti uma atração muito grande pela Legião de Maria, né? Interessante, a Legião de Maria parece algo mais para adultos, né? Mas eu era criança, adolescente, e entrei nessa legião, e o que para mim, e a gente tinha um nome muito interessante desse grupo, se chamava Maria Espelho de Justiça, que era das invocações da ladainha, né? Então isso sempre me motivou muito, essa caminhada, até de Bíblia, porque aí a gente decorava praticamente o Magnífica. Nós tínhamos visita para as pessoas, né, para os doentes, e tinha o chamado segredo, né? Assim, o que as pessoas falavam para a gente não podia contar para ninguém, né? Era algo assim para proteger até a pessoa, e também de criar confiança. Ela poderia falar tudo, né, sobre a família, sobre a realidade, e a gente guardava isso para rezar. Então eu convivi com esse movimento que me ajudou bastante, né? Depois tive uma crise muito grande na adolescência, porque achava, eu sempre, assim, veio na minha cabeça, sou católico, porque minha mãe é católica, meu pai é católico, sempre fiquei nessa paróquia que praticamente construímos juntos, mas será que realmente eu desejo ser católica, né? Foi uma crise inicial. Eu saí da igreja, né? Fiquei praticamente 1 ano fora, indo em várias outras igrejas, comunidades, igrejas também, realmente outras igrejas de outras outras denominações cristãs, mas também
comunidades religiosas fora dessa dimensão cristã. E depois, então, eu voltei para minha mãe bem. Agora, eu acho que realmente eu escolhi isso, porque foi interessante que, ao falar para minha mãe, ela disse: Olha, minha filha, você pode escolher a religião que você quiser. Eu só peço uma coisa, que quando escolher, seja essa daí, né? Não fica aí pulando, né, de galho em galho, de religião em religião, mas que seja realmente uma que você vai se aprofundar. Daí, quando eu falei para minha mãe, olha, eu vou ser católica, minha mãe falou: Pois é, então o padre está precisando de Já arrumou logo um catequistas para serviço, né? adolescente. Aí eu fiquei antes, né, de entrar mesmo na congregação, trabalhava, né? Trabalhei como atendente de enfermagem no hospital, trabalhei no escritório de contabilidade antes, mas dentro da igreja, então, eu estava na catequese para perseverança, que era um grande desafio, né? A gente tinha praticamente ali uma meninada, tínhamos mais ou menos uns 65 adolescentes, éramos 4 pessoas que éramos catequistas, né? Eu e uma amiga chamada Sandra, e 2 seminaristas teatinos. E ali a meninada faz muita pergunta de Bíblia, né? Então exigia da gente um estudo também muito aprofundado sobre a teologia, sobre Bíblia, para poder então esclarecer esses adolescentes, né, que estavam aí entre 11, 12 até mais ou menos 14, 13, 14 anos, porque depois eles iam para a Crisma, né? Então era essa fase aí depois da primeira comunhão. Então, você voltou já tendo suas respostas prontas, né? Não respondia mais pelo seu pai, sua mãe, mas já sabia por que era católica, né? Interessante. Porque foi uma crise assim que deu na adolescência e eu sempre achava bem, nunca me questionei, fui levada, né? Então aí foi essa Então, parte. a Bíblia entrou aí meio pela porta da catequese, né? Mas por uma necessidade de dar Foi pela respostas. catequese. Mas havia também, porque a minha paróquia na época, ela era ligada aos teatinos, né? Aos padres teatinos. E ali nós tivemos um padre, padre Lázaro, né? Que existe até hoje, é vivo, o padre Lázaro Nunes, que nesse período dividiu a comunidade em setores, né? Nós éramos 5 setores, assim, por bairros, localidades e tal. E nesses setores nós tínhamos praticamente toda uma movimentação da paróquia, né? Ali tinha catequese, tinha celebrações eucarísticas para doente, para o setor mesmo, e tinha o que ele chamava de escolinha da fé, né? Que no fundo eram os grupos de reflexões da fé. E ali ele dava um curso de Bíblia em cada setor. Então, durante o mês ele passava uma vez por mês, dando esses cursos de Bíblia. Então, ali também eu pude aprender muito sobre Bíblia já, também questões assim que para nós, por exemplo, o que era a Bíblia, a questão dos gêneros literários da Bíblia, se Adão e Eva existiam ou não, essas coisas assim que para nós às vezes era complicada na época. Então, a gente passava para fazer esse estudo. E na minha época, né, havia o documento de Puebla que estava saindo, praticamente Medellín, Puebla, e durante os sábados, então, a gente estudava o documento, né? Então, muitas coisas que eu aprendi sobre Bíblia, posso dizer assim, foi justamente por esses cursos, né, que esse padre fazia e reunia, né, o pessoal ali do bairro mesmo, que eram somente os setores, não era todo mundo, mas ali eu pude aprender muita coisa. Então, uma foi pela Legião de Maria, eu gosto de decorar meus textos para poder rezar, né, com facilidade no caminho. Depois, há um esclarecimento da Bíblia, né, então algo mais aprofundado, e depois o estudo por causa dos meninos que estavam aí, né, nessa fase de adolescência, com 1 milhão de perguntas, né, sobre teologia, sobre Bíblia. E aí, irmã, você começou falando, né, que é a irmã Paulina, né, consagrada dessa congregação, né, e uma das áreas de pesquisa sua também é a vida religiosa, né? Como é o nome do grupo de pesquisa que você tem?
É um grupo de vida religiosa sobre atualidades, né? Mas é muito mais ligada à Aham, CRB, né? A Conferência dos Religiosos do Brasil, que, como faz parte do grupo interdisciplinar na parte bíblica, então aí temos esse grupo, né, de estudos de vida religiosa, mas a minha parte é mais vinculada ao campo sim. bíblico, né? Então, esclarecimento na parte bíblica, né? Uma equipe muito legal, muito boa. Né? Agora estamos com uma nova equipe entre teólogos, antropólogos, né? Psicólogos, psicólogas. Tem o pessoal também da teologia moral, a parte bíblica, a parte mais administrativa. Então é Uhum, interessante justamente esses vários olhares, né? A parte política, social. Então são religiosos que são praticamente escolhidos, né, pela equipe da CRB, pela diretoria, para aprofundar sobre a vida religiosa, tendo então essa visão, né, interdisciplinar uhum, mesmo. sim. Irmã, e aí eu gostaria de saber quando foi que você começou a ver como uma possibilidade para a sua vida a vida religiosa, né? Porque você já tinha uma prática cristã ali na paróquia, né? E quando foi que começou a despertar, né, esse desejo da vida religiosa? E por que o carisma paulina? Bem, Silvana, foi muito engraçado, né? Porque na minha paróquia, ela era muito ativa, né? A gente tinha realmente um pastor, né? Podemos dizer Uhum, assim, nela. E havia ali uma equipe vocacional que não se chamava assim, né? Era uma equipe de juventude vocacional. Então, nós íamos durante os domingos, né? Geralmente a gente ia numa congregação ou íamos no seminário. Era mista entre homens e mulheres, né? Ou seja, jovens e adolescentes. E na parte da manhã a gente recebia um conteúdo vocacional e a parte da tarde a gente conhecia essa congregação que estava nos acolhendo, né? Então os temas eram os mais variados, né? Vocação batismal, a vida uhum, cristã, a vida matrimonial, né? Vinha casais falar sobre a vida matrimonial, também a vida de solteiro, né? Gente que não casou, não é da vida religiosa e como lidava com essa questão de vida de solteiro e a questão das congregações, né? Então, eu, na minha cidade, tinha as irmãs claretianas, né? Eu lembro que eu tinha 12 anos e me encantei com as claretianas, que trabalhavam com criança numa creche, era creche em orfanato, mas como eu era muito jovem, as irmãs eu acho que não sentiram muita. Falaram, olha, é melhor você estudar, né, por enquanto e tal, né? Acho que não colocaram muita fé. E tá, tudo bem. Depois dessa crise toda, né? Foi que eu saí, fiquei esse tempo. Fui trabalhar, né, no hospital com as irmãs de Stella Maris, né? Então eu conheci as irmãs de Stella Maris como profissional, né? Eu era funcionária das uhum, irmãs. E foi assim numa brincadeira, sabe? Como eu trabalhava com seminaristas teatinos, eles uma vez indo comprar os livros nas Paulinas, nem nas Paulinas foi, na livraria dos Paulinos, eles então trouxeram um folheto vocacional de uhum. lá. E foi uma brincadeira, assim, né? Um deles falou: olha, essa congregação aí trabalha com comunicação, quem sabe você entra lá e depois você sai e a gente forma uma congregação chamada as Bailarinas de Salomão, né? Assim, foi tudo numa brincadeira, né? E eu vou ser o Salomão, e eu está tudo bem, né? Coisa assim de brincar Sim. mesmo. Aí eu guardei esse folheto, né? Guardei o folheto, então ele deu para mim, para essa outra, né, Sandra, e guardei o folheto. E no mês de agosto, nós tínhamos o aniversário de um seminarista da minha paróquia, que agora é padre, né, Padre Renato, e ele então pediu uma movimentação, o seminário, né, passava por uma crise econômica muito forte de Guarulhos, e ele pediu então que as pessoas pudessem dar produtos de limpeza, assim. Então eu movimentei, imagina você 65 meninados saindo na rua, né, pedindo coisa, era assim, todo muito doido. E na entrega desse material, que foi a festa, né, no domingo à tarde, o Renato falou sobre a vocação. Então aí eu pude pensar
que realmente seria interessante escrever para as irmãs, né, do folheto que eu tinha ganhado, porque estava mais ligada à questão de livros, e eu, assim, me sentia muito atraída por essa parte da consciência crítica, né? Eu acho que é um movimento muito forte da época, da minha época, né? Já estou falando como velha, mas era a questão da consciência crítica, sobre todos os temas, né? E olhar todos os temas de forma cristã. Então eu escrevi para as irmãs, para falar bem a verdade, sem muita intenção, né, de entrar. Foi mais assim, eu não quero passar minha vida toda na dúvida se eu quero ou não ser religiosa. Então eu vou escrever para a irmã, tanto que eu comecei a carta, né, dizendo, olha, irmã, eu acho que eu não tenho vocação, mas estou escrevendo porque eu não quero passar o resto da minha vida, né, com essa dúvida, já que a senhora é irmã e sabe distinguir, né, quem tem vocação ou não. Eu queria saber, né, se eu tenho ou não. Aí a irmã disse, bem, não é bem assim, eu preciso conhecê-la, tal. Eu falei, olha, então a senhora pode marcar aí o encontro que eu vou? Aí foi num primeiro encontro aqui na Domingos de Moraes, São Paulo. Depois a irmã convidou para um estágio vocacional, a gente passava 3 dias, né, na casa das irmãs. E depois, então, eu decidi que eu ia entrar, né? Então, isso foi em novembro, o último encontro. Então, em agosto, eu escrevi, final de agosto, porque ele fazia aniversário bem no final de agosto. Aí a irmã me convidou para um primeiro encontro, acho que foi aí em setembro, outubro. Depois teve um último encontro em novembro. E em fevereiro do ano seguinte, eu resolvi entrar para as irmãs. Assim, muito apaixonada por esse trabalho, né, de comunicação, né? E mais apaixonada ainda por causa que eu achava que pensava, né, essa questão de como, né, realmente fazer com que as pessoas tomassem consciência da realidade, né, seja no aspecto social, no aspecto político, dentro e tendo, né, em vista o segmento de Jesus Cristo. Então foi isso que mais me atraiu na época. Né, foi que as irmãs trabalhavam com livro, coisas que eu era apaixonada, né? E lidava com essa questão mais da consciência crítica. Né? Então, isso foi um elemento que me encantou muito quando eu entrei na congregação, né, das Irmãs Paulinas. Mas foi assim minha história. Até né? hoje Foi está aí nessa brincadeira, né? Até hoje está brincando aí. Aí eu lembro que eu fui falar com esse seminarista, que também se tornou padre, né? Já falecido, infelizmente. Faleceu muito jovem, Padre Américo. E aí ele disse assim para mim, mas você é influenciada por uma propaganda, né? Assim, tudo muito brincadeira na época. Mas depois que eu decidi, ele foi muito querido, assim, me acompanhou com muito carinho, né? A gente se escrevia, mandava perguntas, ele respondia. Foi uma pessoa muito boa, né? Então, acredito que... Aí sempre eu acho que Deus tem os seus caminhos, né? Porque ele era teatino, existe as irmãs teatinas, né? E ele pegou o folheto na livraria dos Paulinos, nem foi na das Paulinas, e de uma congregação que eu não conhecia, né? Eu conhecia os livros de Paulinas, as músicas, né? As músicas do Padre Zezinho, conhecia... se falava muito de uma livraria, que a livraria era muito bonita, sobretudo uma vizinha nossa, Marília, que foi uma mulher assim, de uma vivência muito bonita da fé cristã, um grande testemunho para mim, mas não sabia, né, que as livrarias eram, ou os livros eram produzidos por irmãs. Né? Então foi uma grande novidade. Acho que Deus vai fazer no caminho dele. E é interessante que a gente sempre espera que uma outra pessoa diga, você tem vocação, ou você não tem vocação, né? Porque a gente já fica livre logo, né? Mas a gente tem que entrar nesse processo da gente mesmo fazer também o discernimento, né? E, irmã, dentro da congregação, né? Quando você já está lá, que vocês, a área de trabalho de vocês é a comunicação, né? Como que foi esse caminho para a teologia, né? Foi algo muito natural, a partir da sua parte, ou foi a partir da congregação? Como que foi essa inserção no mundo da teologia? A minha vida sempre foi feita de surpresas, né? Porque eu, quando fiz profissão, fui para Porto Velho, né? Trabalhei em Porto Velho na parte da produção de vendas, na livraria.
Depois fui para Porto Alegre para estudar filosofia e aí eu sempre tinha uma ligação muito forte com a área de comunicação, né? Então eu achava que a comunicação seria interessante, mas aí pedi para estudar primeiro filosofia, a gente estudava filosofia, uma que eu pensava, bem, a comunicação é algo muito técnico, né? Talvez seria mais interessante você conhecer, né, toda a parte da filosofia. E quando nesse início, né, quando eu era juniorista, ou seja, depois né, nos primeiros votos, estava já quase para fazer profissão perpétua, teve um encontro em São Paulo, aqui em São Paulo, e veio a irmã Romi Alt, que era biblista, né, já falecida, trabalhamos muitos anos juntas, e ela veio dar um curso sobre São Paulo, o apóstolo. E eu fiquei encantada com o curso dessa irmã, fazia muitas perguntas, e a irmã se encantou comigo pelas perguntas. Então aí ela disse, eu ia para uma outra comunidade para fazer outro trabalho, e ela disse, não, manda ela vir para cá, para que a gente possa trabalhar na área bíblica. Então, eu também caí na área bíblica assim, um pouco de paraquedas, né? Quando me disseram que eu ia trabalhar no serviço de animação bíblica, eu falei, olha, falei para essa irmã que eu não sei nem encontrar os livrinhos dentro da Bíblia direito. Assim, porque eu tinha, claro, uma formação que o pessoal dava, né, aí na congregação, né, no início a gente tinha teologia, a parte bíblica, que tive professoras muito boas na parte bíblica, de consciências muito grande, mas assim, nunca pensei em ir para a área da teologia, né, específico. Pensava que ficaria mais nessa parte mesmo de produção de vendas ou algo ligado à questão de divulgação. Mas aí, então, eu fui para Belo Horizonte, né, no serviço de animação bíblica, nesse departamento. O grande desafio foi logo, né, nós tínhamos um projeto no Vale do Jequitinhonha de Bíblia. Então, o meu primeiro desafio foi falar sobre monarquia de Israel durante 3 dias seguidos, né? Eu tinha filosofia, não tinha teologia ainda. Mas essa irmã, ela era professora, né, de Bíblia na PUC, no ISTA. Então ela me ensinou mesmo, assim, eu estudei praticamente do beabá até em casa. Em pouco tempo, fiz o intensivão mesmo. E aí ela lá e fazia eu ler, falava, e eu falava no que eu tinha aprendido e tal, e ela de novo me perguntava. Aí eu viajava, né, e dava o curso e sempre falava para o pessoal, olha, aquilo que eu não sei responder, eu juro que vou responder, né? Exato, eu vou responder. Aí eu comecei assim, sabe? Era o início da década de 90, final de 90, a gente estava estudando lá os evangelhos para o Rumo ao Novo Milênio. Eu fui para o SAB em 99. Então, depois de monarquia, tinha o Evangelho de Segundo João, então fui aprendendo. Depois, então, fiz teologia. Então, quando fiz teologia, já muita coisa de Bíblia não era novidade, porque já estava aí saracuteando no curso de Bíblia para todos os lados, aprendendo de irmã Romi. Depois fiz exegese bíblica, né? Então, aí eu acho que um grande desafio foi aprender as línguas. E tentar entender por que serviria a exegese para o trabalho pastoral. Acho que foi aí um grande desafio, né? E depois, então, eu fui para o doutorado já mais consciente, claro, de toda essa caminhada. Então, a Bíblia entrou na minha vida, bem, gostava, a gente tem como vida paulina a centralidade, né, da palavra de Deus, a meditação, né, dos textos bíblicos, mas como algo, né, da caminhada, da formação, como vida consagrada paulina, mas os textos bíblicos, sobretudo as cartas paulinas, né, para nós sempre foi o ponto central, mas assim, como uma missão específica com a Bíblia, surgiu mais dessa relação aí com a Romi. E a Romi encantava, né, a gente com a Bíblia. E a gente foi assim, fui me apaixonando por essa área, por tudo aquilo que fui descobrindo. Então, fui fazendo essa caminhada, né? Então, ela foi entrando aos poucos, né? Foi invadindo e até ela se tornar realmente o ponto mais central, né, da minha missão, né? Praticamente
fico com questão de cursos, aprofundamento, aulas e assim Sim. foi. Irmã, você falou aí, né, que passou por esse processo de descobrir, né, o papel do exegeta, né, qual é a função dele também na pastoral, né? Então, já que você descobriu, explica para a gente, né, qual é o papel do exegeta primeiro, né, e o que a exegese pode ajudar também na pastoral. Bem, quando eu para falar bem a verdade, quando eu fui para o bíblico, eu não tinha muito claro essa separação de teologia bíblica e exegese bíblica, né? Eu entendia como um estudo da Bíblia, simplesmente. Mas aí então fui entendendo que a exegese ela tinha uma missão mais ligada à questão das línguas, né? Então, a conhecer bem as línguas, até mesmo para a tradução, né? A função do exegeta está muito ligada à tradução. O exegeta é aquele que pensa todo o desenrolar, né, do texto na história. Então, por isso, o passado é muito importante, a arqueologia, todas essas ciências, para a gente ter uma melhor tradução. Né? Então, por isso também as línguas, a gramática, a questão da arqueologia, da antropologia. Então, eu vejo como uma parte mais técnica, né? Os métodos, né? Praticamente o exegeta mexe muito com os métodos, sobretudo esses métodos diacrônicos, com o método histórico crítico, né, que está ligado ao passado. Né? Enquanto a teologia, ela já é uma parte mais gostosa, eu digo, da Bíblia, né? Porque é você descobrir como é que Deus se revela no decorrer da história, e a mudança, né, da visão de Deus no decorrer da caminhada. Então, era uma pergunta que eu fazia, né? Mas para quê, né? Se eu vou trabalhar na pastoral, para que eu tenho que me dedicar tanto ao estudo das línguas, da gramática, dessa parte mais técnica que eu pensava. Mas, fazendo o curso, o que mais me veio foi a necessidade realmente, né? Quanto mais você conhece a língua, as línguas bíblicas, né? O grego, o hebraico, o aramaico, mas pode te ajudar a primeiro a traduzir os textos, né? E encontrar aí o significado de cada palavra no decorrer, né, da história e o significado para aquele texto. Então, isso para mim era importante porque eu falava, bem, ele vai te ajudar muito no estudo da própria teologia bíblica. E com isso, você, assim, eu teria condição de dar um estudo bem mais aprofundado sobre os textos bíblicos. Então, a exegese, no fundo, me ajudou muito a entender todo o caminho, né, do campo bíblico, esse panorama também do campo bíblico, mas também detalhar, né, naquele texto, com aquele autor, esse gênero, essa forma, né, de ver textos. E logo depois eu caí na parte da tradução, né? Paulina estava aí para traduzir a Bíblia, e aí me convidaram para fazer a parte da tradução de algumas cartas de São Paulo. E isso para mim foi muito interessante, né? Porque eu vi que mesmo que é algo técnico, né, como a tradução, ela passa pela nossa interpretação de texto. Então, também é importante ser uma mulher exegeta, né? Porque você pode ver onde é que as traduções são mal feitas, ou às vezes determinados preconceitos, né, de uma tradução ou não de outra, você pode perceber isso de uma forma bastante clara, porque você tem estudo nessa área, né? Então, eu vi que isso me ajudava. Claro que você, no curso de pastoral, não vai dar aula de exegese para catequistas, né? Mas você pode mostrar por onde a gente pode caminhar na interpretação dos textos, né? Não de uma forma fundamentalista, mas de uma forma bastante fundamentada. Então, isso me ajudou muito, e eu, então, enquanto estudava no bíblico, naquele mundo de técnicas, sempre me fazia a mesma pergunta, bem, o que é que vai me servir lá, né? E o que eu posso levar de mais aprofundado para o Brasil, né? Porque foi em Roma que eu estava estudando, então muitas coisas eu falava, bem, muitas você tem que saber, porque é um curso de exegese, né? E outras coisas você vai ter que aprofundar, porque serão válidas
para onde você vai estar a serviço, né, das pessoas. Então, isso me ajudou bastante, né, a passar pelo sufoco, né, do curso de exegese, mas, ao mesmo tempo, trazer uma grande bagagem, já pensando, né, praticamente, como isso poderia ajudar na minha caminhada E aqui. hoje a gente vê de forma muito concreta como que tem ajudado na pastoral, né? Através dos livros, dos cursos que você faz em tantos lugares, né? Que vai ajudando a gente a entender melhor e na pastoral e compartilhando esse conhecimento, né? Então, foi um período que não é fácil, né? O tempo do estudo, mas que a gente já vê, né? Os frutos disso hoje, né? E aí você estava falando desse período lá em Roma também, né? E esse percurso acadêmico, né? De mestrado, doutorado, né? Eu queria saber como que foi, né? Esse percurso, essa experiência, né? Tanto da pesquisa em si como morar em outro país, né? Também é uma experiência diferente de estudar no seu país e estudar em outro país, né? E outra que você falou também a questão de ser mulher, né? A gente sabe que esse campo da pesquisa, do estudo da teologia ainda é muito masculino, né? Graças a Deus tem melhorado, mas ainda é muito masculino, né? Então, como que foi, né, para você essa experiência nesse campo? Bem, então, como eu disse, quando eu fui, né, para estudar exegese, eu acho que eu fui um pouco na inocência, né? Não sabia que seria tão complexo tudo esse mundo. Sabia que seria difícil, mas não toda a complexidade. Primeiro, eu acredito que exigia muito paciência, né? Paciência com o meu processo e paciência também com o processo das pessoas que estavam estudando junto. Uma porque esse estudo geralmente abarca pessoas de vários países, né? Então você está em Roma, mas com pessoas da Ásia, da Europa, de toda a América Latina, da África, da Oceania. Então, bem, você tem às vezes 46 pessoas, 56 pessoas numa sala, cada um de um país diferente, né? Ou de um lugar diferente. Então, essa complexidade, eu acho também cultural, eu digo, né? Porque para nós brasileiros, algumas coisas que são normais, para eles são escandaloso, né? O que para eles é escandaloso, para nós é normal. Então, acredito que o primeiro embate foi essa questão de você lidar com várias culturas dentro de uma outra cultura que não é a sua. Outra é a questão de você, essa abertura de aprender línguas, né? E ter uma certa disciplina em estudar e poder se disciplinar realmente para poder aprender e dar um resultado satisfatório. Outra realmente porque eram poucas mulheres, né? No meu grupo só tinha eu de mulher, então você estuda grego com 50, uma sala de 50 e você tem 49 homens e só você ali perdido. Não é uma coisa fácil, né? Uma porque há realmente determinados preconceitos, ou às vezes a forma até de se estruturar toda a própria faculdade, né? Mas o que mais me motivava era que, bem, todo aquele sofrimento ele tinha em vista me preparar para depois contribuir na pastoral, né? Então, era isso que me motivava todo dia, né? Ou seja, isso aqui é só um tempo, vai passar, né? Apesar de todo o sofrimento, mas, e quando passar, né, o que eu vou poder colher são frutos bons, né, para poder ajudar outras pessoas lá no Brasil, na catequese, na pastoral, como agente de pastoral. Então era isso que me motivava, né? Romi, geralmente toda semana me telefonava, falando, motivando, né? Que seria só um tempo, que tudo ia passar, mas que o importante era isso. E outra de ver o papel importante nosso como mulheres, né? Porque depois, como você vai discutir um determinado texto ou uma determinada visão, até deturbada, né, das mulheres na Bíblia, se você não tem um conhecimento adequado para falar sobre isso, né? Então, isso era uma motivação também, bem, você agora, depois desse estudo, você poderá, então, discutir ou até mesmo apontar elementos que não são interessantes na interpretação, né? Então, aí, para mim, também
ficava muito forte a importância ética das nossas interpretações, né? Porque uma interpretação mal feita de texto bíblico, você pode matar pessoas, como aconteceu na nossa história, né? De matar pessoas porque eram negras, matar pessoas porque eram assim assado, ou um preconceito imenso das mulheres por interpretações bíblicas. Então, o fundamentalismo mata, né? Eu vi assim. E a importância de você sempre ter isso diante, né, dos estudos, também com os catequistas, com os seminaristas, com pessoas da vida religiosa, né? Sempre se preocupar com a ética das nossas interpretações, porque elas geram problemas, né? E às vezes problemas terríveis, né, na história. Então isso também me motivava sempre, né? E perceber que a palavra gera vida, ela liberta as pessoas. A gente vê isso, acho que na prática, né? Quanto mais as pessoas estudam Bíblia, quanto mais elas fazem experiência, né, desse Deus que está na Bíblia, mas também está na história, na criação, tanto mais elas vão aprendendo, mais elas vão se libertando, né, de tanta interpretação deturbada, de tantas coisas ruins, e vão se motivando, né, a viver o segmento de Cristo de uma forma mais adequada, digo eu, mais aprofundada, de uma fé mais amadurecida, né, e não uma fé infantil, né, que o fundamentalismo bíblico traz, ou de uma fé muito marcada pelo pecado, pelo não pode, né? Então você vê um Deus muito mais livre, né, do que as coisas que às vezes nós trazemos na nossa cabeça. Porque tem muita gente sendo catequizado por essa catequese de Instagram, né, que diz isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, né? Então, esse trabalho de aprofundar... geralmente ligado ao pecado. Eu sempre pergunto, por que ficou ligado ao pecado, né? Se a Bíblia o tempo todo mostra um Deus tão amoroso, tão tão libertador, tão realmente de uma ternura imensa, né? Que só quer mesmo o bem do ser humano, né? Então, às vezes, eu falo, poxa, né? Seria tão interessante que as pessoas conhecessem, né, esse Deus muito livre, né? Foi uma experiência que eu fiz assim pouco tempo também. Eu geralmente não aceito falar para a juventude, porque sempre acho que eu já passei, né? Não tenho uma linguagem, essas coisas todas. E me convidaram para falar para um grupo de jovens e a gente foi estudar o tema do ano passado da Carta aos Romanos, o texto de Romanos 8, né? Que diz, mas quem você acha que vai te condenar, né? Deus, né? Aquele que mandou o seu filho para nos salvar. Quem você acha que vai te condenar? Jesus Cristo, né? Aquele que não sabe fazer outra coisa do que amar a humanidade, né? E aí vem aquelas frases lindas, né? De que nada nos separará do amor de Cristo. E sabe, eu sentia muito grande na juventude essa liberdade, né? Poxa, eu nunca pensei nisso, né? No Deus que não está aí para nos condenar, mas está aí para nos acolher, nos amar da forma como nós somos. E daí a gente aproveita o gancho para entrar na sua pesquisa do doutorado, né? A sua tese, né? Que eu vou pedir para você mesmo falar o título, né? Que vai que eu pronuncie errado, né? Se você pode pronunciar aí o título, né? Que você colocou na sua tese. Bem, o título foi Gaal, né, que é uma raiz hebraica, né, em diálogo com Emmanuel Levinas, né, como uma chave de leitura hermenêutica de Emmanuel Levinas, com textos messiânicos, e a carta aos Gálatas, né, de Paulo. Né? Então, como falar da redenção, tendo presente, primeiro, Paulo, né, através dessa raiz hebraica, que é Gaal, que significa resgatar, redimir, que está muito presente dentro da Bíblia, e os textos messiânicos de Emmanuel Levinas, que é uma espécie de um comentário talmúdico de Levinas a um texto, né, de Sanhedrin, que é um texto talmúdico. Bem, essa tese foi assim também, né? Eu pensava em trabalhar Tobias, para falar bem a verdade, que eu acho um livro muito legal, Tobias, a parte narrativa de Tobias, mas traduzindo, né, a Bíblia de Paulinas, e aí eu trabalhei a carta aos Gálatas,
havia uma afinidade muito grande entre esse resgatador, né, o Goel, como se chamava, dessa raiz gala, e a redenção em Jesus Cristo. Né? Então, muitos autores falavam, olha, tem uma afinidade, etc., mas não tinha encontrado nenhum estudo que realmente provasse essa afinidade entre essa raiz e a redenção em Cristo. Então, por que Carta aos Gálatas? Uma, porque eu já tinha trabalhado com a tradução, e outra, porque a Carta aos Gálatas é uma das cartas que mais tem termos ligados à questão do resgate. Né? Nós encontramos aí logo no início de Gálatas, também no capítulo 4. É um texto muito bonito, 4:4-6, né? Falando sobre a questão do Goel. É claro que uma outra carta que aparece muitos termos ligado à redenção, salvação, é a carta aos Romanos, mas para mim era claro que a carta aos Romanos não era de Paulo, né? Não era de autoria própria de Paulo, justamente porque a teologia era muito diferenciada. Então foi por isso que eu peguei a carta aos Gálatas, né? Porque justamente porque eu queria encontrar essa afinidade. O Goel, né, o resgatador, ele a lei, né, do Goelato é uma lei própria de Israel, né, de solidariedade familiar, não existe em outras culturas, que é uma lei de solidariedade dentro do grupo familiar. Então, o Goel, ele tem 4 funções, né, a gente traduz como resgatador para nós. Primeiro é pagar a dívida, né? O Goel paga a dívida do irmão que tem que vender uma terra, a sua própria terra, para pagar a dívida. Então, o Goel deveria ser aquele que compra nessa terra, paga a dívida do parente e devolve a terra para o parente. Né? Então, ele resgata a terra da dívida. Outro era quando uma pessoa teria que se vender, né, como escrava para pagar uma dívida. E aí também o Goel deveria pagar a dívida para resgatar esse irmão da escravidão. A gente encontra isso em Levítico 25, essas 2 leis, que é justamente ligada à lei do jubileu, porque o último Goel será o próprio Deus que resgata a terra e a pessoa 50 anos, né, se ela não encontrou um parente próximo. Esse parente próximo segue uma sequência, né? Geralmente nós chamamos sequência agnática, ou seja, a sequência masculina da família. Então tem o irmão, né? Depois tem, pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser um pai, ele vai seguindo uma linha. Depois, então, tem 2 outras funções do Goel, que seria, se uma pessoa morre sem deixar filhos, descendentes, o Goel deve resgatar o nome dessa pessoa que morreu sem ter filhos. Então, ele deveria se unir à viúva, né, dessa pessoa e dar um filho para o parente que morreu. Ele não precisa casar com a viúva, mas dar um filho. Isso era por causa da viúva, sabe? Porque a viúva que não tem filho, ela não tem direito a nada, né? E aí, com isso, ele poderia resgatar o nome dessa pessoa e também essa viúva de ter, portanto, a herança. E o último é quando alguém mata, né, um parente seu, você teria que matar o assassino. Né? Isso era uma espécie de refinação, refinar, né, a lei do talião, né, ou outras leis que, se você matou um parente, você podia matar a família inteira. Né? Então, aí, com o passar do tempo, ele diz, não é a família inteira, é somente aquele que matou, para resgatar o sangue que estava na mão do assassino. Né? Então, eram essas 4 funções do Goel. E a gente percebe que a redenção de Cristo está muito ligada a essa... Depois, o Goel aparece como Deus em vários textos dos profetas. Deus fala que ele será o resgatador do seu povo, porque ele é um parente próximo do seu povo. E isso, então, depois entrava com Jesus na redenção, de que ele é o parente próximo, e por isso que resgata
as nossas dívidas, que são um pecado. Uhum. E aqui encontrava muita afinidade com os contratos de compra e venda, sobretudo de adoção, né? Adoção, tinha uma adoção por causa de dívidas, como um resgate, né, dessa pessoa dentro da estrutura mesmo familiar ou com outras pessoas. Havia também essa questão de contrato de venda e de adoção por causa de dívida, né, onde o devedor era adotado pelo credor e tornava da família desse credor e desse credor e, portanto, ele tinha determinadas vantagens, que era o pagamento de dívidas. Então, eu encontrei muitas afinidades, né? Sobretudo Isaías trabalha muito com o Goel, com a questão da redenção de Jesus Cristo, mostrando que Jesus não tem essa dívida, né? O Goel não tem a dívida, mas por solidariedade ele assume a dívida do irmão para resgatá-lo, né? Para dar liberdade para esse irmão. Então, a mesma coisa acontece com Jesus, ou seja, ele não tem a nossa dívida, o pecado, mas ele nos resgata, né, desse pecado, nos dando, portanto, a liberdade. Isso também facilitava a gente entender, porque a gente acha que a redenção é tão difícil de explicar, na verdade, às vezes tão complicado, mas se a gente passar a nossa família, eu sempre falo isso, olha, gente, passa aí a sua família, sempre tem um que faz dívida e tem um pobre que paga a dívida desse aí. Ou então né? aquele que Ou empresta, mas que nunca recebe de volta, né? Ou porque é irmão, ou porque fica com dó dele, ou fica com vergonha que alguma coisa pode acontecer, ou porque fica com dó da mãe que depois vai dar problema, né? Ou com o pai. Mas ele sempre paga, mesmo ele sabendo que ele nunca vai receber esse dinheiro. Né? Então, e às vezes a pessoa, quem paga, geralmente é aquele que não gosta de fazer dívida, né? Porque ele sabe que fazendo dívida é ruim. Então a gente vai entender um Deus muito solidário, né? Porque é nosso parente. Eu acho que isso foi a coisa mais interessante que eu pude perceber. Agora, por que Levinas, né? Sim. É porque Como eu queria um foi orientador. Onde foi que saiu essa ideia de chamar Levinas para conversa? Foi uma coisa muito doida também, porque eu queria um orientador, que era o Padre Upiano, que era especialista em Levinas, mas eu não queria fazer uma tese em Levinas, só que ele não era conhecedor de Bíblia, né? E aí eu disse, olha, de Bíblia eu me garanto, né? Depois ficou aí um co-orientador, que foi o Padre Cones, que era um grande biblista, e aí o Piano disse, bem, então tem que pôr Levinas em alguma coisa aí. Então eu li praticamente todos os livros de Levinas, uma loucura, né? Porque é um autor muito complexo. E nessas leituras encontrei textos messiânicos de Levinas, que é uma espécie de... Ele faz uma espécie de um comentário, porque os textos messiânicos falam do messianismo, fala da questão da ressurreição, e fala, né, dessa redenção muito baseado no livro de Rosenzweiger, né, porque Levinas ele tira, né, a questão da redenção de Rosenzweiger, que faz, né, uma espécie de traz, né, esses três pilares do judaísmo, que é a criação, a redenção e a revelação, né? E ele escreve um livro chamado Estrela da Redenção, onde ele mostra essas relações, né? Onde nós temos aí na ponta Deus, temos o mundo e o ser humano, né? E aí ele vai fazendo a ligação, né? Entre Deus e o mundo nós temos a criação, entre Deus e o ser humano temos a revelação, mas a redenção nasce dessa relação do mundo com o ser humano. E, portanto, o ser humano é o resgatador, né, do mundo e resgatador um dos outros, né, da criação. E aqui ele coloca toda a questão da responsabilidade, né, que o ser humano tem em ser, né, esse redentor, né, do outro, assumindo, portanto, todo o pecado, o sofrimento também do outro. E com isso me ajudou muito, sabe? Até entender o cristianismo, mesmo que seja um autor judeu, um filósofo, mas ele, nos comentários, né, do Talmud,
ele se torna bastante mais ligado, eu acho que mais à teologia, mais religioso. E aí eu consegui pela teoria de Levinas, mas pela filosofia de Levinas, mas sobretudo também por causa do texto talmúdico, né? Eu acho que eu nunca conheceria esse texto se não fosse através de Levinas. Então aí consegui fazer uma ligação entre esses dois, mostrando aí o que fica bastante claro é a redenção ligada ao messianismo, né? Foi o que o Levinas me ajudou a ver, e ligada à humanidade de Jesus, né? Então, Jesus que nos resgata, justamente porque ele é um ser humano, né? Com a missão de resgatar outro ser humano, né? Apesar, claro, da intervenção divina, dado que ele também é o Filho de Deus, né? E Levinas também faz, né, alguns comentários do Goel, sobretudo em Números 35, quando é a questão do goelato de sangue, né? Da questão de matar Sim. o assassino. Ele interpreta de uma forma assim, bastante interessante esse texto, porque nessa instituição nós temos as cidades de refúgio, né, onde o assassino pode fugir para a cidade de refúgio para não ser morto pelo Goel, né? Então ele faz uma análise até sobre a sociedade nessa figura do Goel de sangue e das cidades de refúgio, né? O que seria essa cidade de refúgio para a nossa sociedade. É muito interessante o trabalho dele, né? Então por isso que entrou o nosso amigo aí, Levinas, que me ensinou muito, né? Eu sofri muito para entendê-lo, porque além dele tinha que ler Rosenzweiger, que também não era tão fácil, mas me ajudou muito. Uma porque a própria filosofia de Levinas, e aí está a importância da exegese, está muito ligada às palavras hebraicas, né? Então, como a gente conhece, quem conhece minimamente aí o hebraico, percebe na filosofia de Levinas que ele parte da etimologia, né, das palavras, parte, portanto, das raízes hebraicas, e isso acabava facilitando até mesmo para entender a filosofia de Levinas. Então, isso foi, para mim, mais fácil, né, por causa do próprio hebraico, né? Conhecendo hebraico, a gente conhece a filosofia dele e entende, né, por onde é que Levinas está caminhando. Irmã, e quando você estava nesse processo de pesquisa, né, aprofundando esse estudo da raiz hebraica, né, sobre o termo Goel, isso mudou de alguma forma a forma que você compreendia o termo da redenção, né, a sua compreensão de redenção, né, na Bíblia? Mudou de acordo com a sua pesquisa ou confirmou aquilo que você já pensava? Como que foi? Alguma coisa eu já tinha claro, outras ficou bem mais interessante no estudo, né? Uma era a relação da experiência exodal, né, de libertação no Êxodo, sobretudo Êxodo 3, 6, e a questão, e 15, e a questão depois da redenção em Jesus Cristo. Há uma afinidade muito grande entre esses textos. E depois também a questão da redenção, que para Paulo vinha muito de Isaías, né? Então a relação entre Isaías e Paulo, isso para mim ficou muito interessante no aspecto do conceito de redenção. Outra coisa é que muitas vezes, né, isso às vezes é um pensamento errôneo, primeiro eliminar aquela coisa que para mim já era clara, de que Jesus foi enviado para morrer pelos nossos pecados, né? E para então ser o nosso Redentor. Isso me ajudou muito a eliminar essa ideia, né? E até mesmo esclarecer, ou seja, Jesus não veio, né, para morrer pelos nossos pecados. Isso na carta aos Gálatas, né, o capítulo 2 é muito claro, até o exemplo que Paulo dá da questão da herança de um menor, fica bastante claro que não é dessa forma, mas esse foi o primeiro elemento. O segundo é que muitas vezes a gente fala do ato redentor de Jesus Cristo como se fosse algo mágico, né? Que bem, ele redimiu toda a humanidade, ponto final, né? Acabou com nossos pecados. Mas daí, o que significa para um batizado viver como redimido? Então, isso mudou muito a minha perspectiva
até mesmo porque Levinas coloca um elemento do tempo muito forte. E aí, tendo a noção de tempo messiânico para Levinas, isso me apontou que a redenção não é algo somente uma coisa mágica, como se Jesus morreu, tá, tudo bem, cancelou nosso pecado e está numa legal. Mas da nossa responsabilidade de viver como redimido, né, como batizado e como redimido. Então, isso para mim, além de confirmar algumas coisas, me trouxe essa grande novidade, que é a responsabilidade do ser humano em ser também, né, redentor, vamos falar assim, ou seja, ser esse parente próximo do outro, ser aquele, né, que ajuda nessa caminhada e que assume também com o outro essa grande responsabilidade de tornar visível essa era messiânica, ou seja, tornar visível o reino de Deus em nosso meio, né? Então, isso aumentou a nossa responsabilidade, penso. Aí deve ter muita gente aí se perguntando, mas a gente não canta aquele canto, né? Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar, né? Então, eu queria até pedir, né, para quem está nos acompanhando aqui, assistindo, né? Qual é a ideia que você tem de redenção, né? O que você entende por redenção, né? Poderia colocar aí nos comentários, né? Participar, colocando a sua visão de redenção, né? Porque, assim, o título, né, de Cristo Redentor se tornou muito popular, né? Até mesmo por causa do Rio de Janeiro, né? Que tem lá como ponto turístico, né? Mas essa visão da redenção, né? Do Cristo Redentor, ele ou é mais essa visão que você já falou, né? Daquele que veio e perdoou meus pecados, né? E só isso está tudo bem. Ou então é o Redentor ressuscitado glorioso, né? Que já parece que tem uma barreira entre o povo e o Redentor, né? O ressuscitado, né? Então essa sua pesquisa, né? Ajuda a gente a entender também que a redenção tem, e aí Levinas também ajuda nessa discussão da questão ética, né? Porque a gente vê muito nessa experiência mesmo que a gente faz pastoral, uma espiritualidade mais individualista, né? Da salvação, né? Eu que tenho que me esforçar, né? Cumprir regras para, né, alcançar a minha salvação, e isso às vezes é feito de forma muito individual. E tanto a visão que você apresenta do Antigo Testamento, né, como também a de Paulo, e aí em diálogo com Levinas, vem trazer essa coisa da solidariedade, né, da relação com o outro, né, de olhar para o outro e participar da redenção dessa forma ativa, né, porque quando Paulo fala da fé, muita gente às vezes confunde a fé como algo que, tipo, eu acredito em Jesus, né, essa seria a minha profissão de fé, né. Então eu queria que você aprofundasse mais nesse sentido de fé, o que é a fé para Paulo, né, que é o livro que você escolheu, né? E também essa relação com o outro, né? A redenção com essa responsabilidade que nós temos com os outros, né? Que não é algo individual, que Cristo veio para me salvar, né? Mas ele veio para salvar a humanidade, né? Então, qual é o peso desse resgate da humanidade toda, né? Então, eu acredito que o primeiro elemento que Levinas também deixa claro, né, embora Levinas tenha um problema muito grande com os cristãos, é entender, e que Rosenzweig foi ajudado a isso, né, Rosenzweig diz no seu texto que o judaísmo é uma religião ligada à descendência, né? Ou seja, eu sou judeu porque tenho um pai e uma mãe que é judeu ou judia. Mas que o cristianismo não, era a religião da adesão. E é verdade, né? Ou seja, você pode nascer de um pai e de uma mãe cristã, católico, e não ser católico e cristão, né? Porque nós aderimos a Jesus Cristo. Então, o elemento também que a redenção me trouxe lendo Rosenzweig, que isso às vezes passa tão despercebido da gente, né? Que nossa religião de adesão que era necessário aderir a Jesus Cristo. Então, o primeiro elemento que me veio é que a fé não é acreditar que Deus existe ou que Jesus é o Filho de Deus, mas fé é acreditar no plano de amor de Deus, né? Ou seja, que Jesus é enviado para revelar o plano de amor do Pai,
que não é aceito e por isso que leva à morte, né? Então, a fé é acreditar no amor. E aí vem o elemento ético que nós chamamos de caridade, né? Paulo tem esse tripé de fé, esperança e caridade, e ele diz muito claro que a caridade, que a caridade é uma expressão da fé, né? Então, se nós fazemos a experiência do amor de Deus, que é a fé, então o nosso viver, né, seria justamente marcado pelo amor, né? Através da caridade. Caridade não é, né, dar esmola, alguma coisa assim, mas seria a dimensão ética da fé, né? Então, para Paulo é muito claro que a nossa ética não é uma ética ligada a leis, né? Ou seja, não é dado leis para a gente cumprir, também não é ligado a um esforço, né? Por exemplo, da virtude, um esforço pessoal, mas a fé nasce da experiência com Jesus Cristo, né? Sempre fala a frase de São Vicente, sempre fala, São Vicente, estou divulgando muito ele vai ter que me dar os créditos, né? Mas Vicente de Paulo dizia uma frase que eu acho que sintetiza o que é a ética na visão de Paulo, né? Ou seja, São Vicente dizia, a gente tem que se perguntar em cada momento, em cada relação, em cada problema, né? Cada dificuldade que nos aparece, ou em cada ato que devemos fazer, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? Então, o que ele faria, né, diante dessa pessoa, dessa dificuldade, desse problema? Então, isso nos dá uma abertura muito grande. E aí a gente vai entender que a ética cristã ela é de pessoas maduras, né, que passa pelo crivo da nossa experiência com Jesus Cristo. Então, ele é o critério máximo, ele é nosso princípio normativo, que vai dar norma para o nosso modo de viver. Então, é claro que ele vai ampliar, né, aquilo que a lei colocava. É um pouco que Mateus fala no capítulo 7, né? Ele diz, bem, a lei diz não matar, mas se você já olha com ódio, né, para o outro, você já matou essa pessoa. Então, é isso que São Vicente e Paulo, no fundo, fala. Ou seja, diante dessa pessoa, né, não é só tirar a vida dela, mas você tendo já um ódio com ela, você não agindo como Cristo agiria, você já está fazendo um pecado de matar essa pessoa, né? Então, há uma radicalização, posso dizer assim, da ética, e aí também fui entender muito forte o papel do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ligado à ética, porque muitas vezes a gente fala dos dons do Espírito, mas esquecemos dos frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a não violência, a mansidão, que são tudo frutos, né, desse Espírito, e talvez, né, no próximo Pentecostes a gente celebre aí os frutos, né, ao invés de celebrar somente os dons que o Espírito nos dá, que estão todos ligados, né, à nossa prática ética, né? Como é que nós nos relacionamos com o outro, porque no fundo, quando a gente fala que Cristo vem redimir dos pecados, o que é o pecado? O pecado é uma não adequada, né, relação com Deus, né? Quando a gente transforma em Deus em algo que pode ser manipulado, que Paulo chama isso de idolatria, e quando a gente não tem uma adequada relação com o outro, né? Quando transformamos o outro em um objeto a ser explorado e, portanto, transformando essa pessoa não só em objeto a ser explorado, mas transformando em coisa, né? Então, por isso não é uma boa, adequada relação com o outro, dado que o outro é nosso irmão, né? Um ser humano como eu, como qualquer um. Então, eu acredito que isso me trouxe muita luz para entender a relação da redenção, ou seja, a redenção vai além, né? E também os critérios para a gente entender o que é pecado também vai além, né? Muitas vezes a gente não pensa nos pecados sociais que fazemos e vivemos a vida inteira confessando coisas, né? Eu não fui na missa no domingo, eu não rezei no dia tal, não me confessei, né, nesse mês ou nessa semana. Então, assim, coisas que, puxa, né, a gente podia ter superado isso e ver coisas maiores, né? Ou seja, como você acolhe as pessoas, como você respeita as pessoas, como você julga também as pessoas, né? Com que critérios você faz isso.
Então, acredito que seria muito mais interessante a gente pedir perdão, né, por esses pecados sociais e estruturais, que a gente também ajuda, né? Estamos aí com vários pecados, né? Agora a campanha da fraternidade e moradia, mas que são pecados que nos afetam, né? Quando a gente é completamente omisso ou não enxergamos, né, as pessoas como devem ser vistas, né? Então eu vejo que esse dá uma abertura muito grande e aumenta, claro, a nossa responsabilidade como cristãos e cristãs. Sim. Irmã, e nesse texto, né, de Gálatas que você trouxe, quando Paulo coloca aquela expressão, né, a maldição da lei, isso quando eu vou aí para, né, para as missões, geralmente alguém pergunta sobre essa expressão, né, porque aí ele liga com aquela fala também que Jesus fala nos evangelhos, né, que ele não veio abolir a lei. E por que agora Paulo está falando da maldição da lei, né? Então eu queria que você explicasse o que Paulo, né, diz quando ele fala essa expressão, a maldição da lei, né? Bem, ali tem que entender bastante seu contexto, né? Para Paulo, ele não veio abolir a lei, Cristo não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento à lei. Uma que para Paulo a lei é sagrada, a lei veio de Deus, portanto não pode ser eliminada. Mas o que para Paulo é muito forte são a lei quando é um objeto de separação entre os gentios e os judeus, né? Porque, sobretudo, a questão da norma da circunscrição e as normas dietéticas, ou seja, as normas ligadas à alimentação, que no fundo são os dois aspectos, né, que separam os judeus das outras nações. Então, o que Paulo vai falar praticamente ele vai ampliar essa questão, mostrando que os judeus, né, os gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus, não precisam da circuncisão, né, dado que pode ser batizado sem passar pelo judaísmo, e a questão das normas dietéticas, no sentido de que todo alimento é puro, né? É algo que a gente vai ver muito claro em Atos, né, no capítulo 10, com Pedro e Cornélio, né? Ou seja, não existe alimentos puros ou impuros, tudo são puros. Então, quando ele fala da maldição da lei ali, ele está querendo muito dizer que essa lei, de certa forma, condenou Jesus, que é um inocente, né? Então, ele acaba sendo deslegitimada, né, por isso. E a questão também muito forte é que todo aquele, né, o texto do Deuteronômio, todo aquele que morre no madeiro era considerado um maldito, né? Então, aí tem toda uma reflexão sobre essa questão de que uma lei, né, quando ela condena um inocente, ela perde sua legitimidade e, portanto, ela será maldita, né? E depois também a questão de que Cristo veio superar a maldição da lei através da cruz, né, da maldição da cruz. Então, a mostrar que o que para nós seria improvável, ou seja, que um condenado à morte, um considerado maldito, como é Cristo, como é Jesus, pode ser o Messias, né? Que isso também, na cabeça de Paulo, teve muita dificuldade. Como é que um que morreu na cruz, condenado, considerado maldito pelo texto bíblico, pode ser o Filho de Deus e pode ser o Messias, né? E aí Paulo entende que Deus ele não segue os nossos esquemas, né? Ou seja, Deus é completamente livre e por meio, então, da morte de Jesus, que não é, né, que ele não veio para morrer pelos nossos pecados, mas a morte é uma consequência da não aceitação do plano de Deus, né? Então, Jesus morre por causa de tudo aquilo que ele falou e daquilo que ele viveu, que era o plano de amor do Pai. Isso foi rejeitado, né? Por isso que ele foi morto, né? Pela rejeição desse plano de amor de Deus. Mas mesmo assim, né, Deus continua o seu plano ao ressuscitar o Filho. Então mostra que a ressurreição é aquela que dará a última palavra. Então ele nos coloca dentro desse contexto, né, do texto do Deuteronômio, da questão da cruz como maldição, e que por essa cruz como maldição é que ele nos resgata da lei
nos justificando, nos tornando justos, né, que seria a redenção. Né? Justificação, redenção, é tudo a mesma coisa, né? Nos torna justos, ou seja, uma relação adequada com o próprio Deus Isso. e com o outro. Então, entendendo que a maldição na lei, da lei, né, que ele fala aí, não quer dizer que a lei é maldita como um todo, né? Tem toda uma interpretação por trás disso, né? E aí, retornando, né, essa questão da liberdade, né? Porque a redenção nos concede a liberdade, e a liberdade, ela sempre é concedida para algo, né? Ou para liberdade para alguma coisa, ou para ser alguma coisa, né? E aí eu queria, assim, lhe perguntar, né? Como falar dessa realidade, né? Da redenção, que nos concede a liberdade, na pastoral, né? No meio popular, né? Nos grupos e pastorais que a gente fala, dentro dessa realidade de individualismo, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Mas como falar de forma simples, né, dentro dessa realidade de uma espiritualidade mais individualista, sobre a redenção, né, o que ela é para nós, e o que significa essa liberdade, né, que a gente já falou que Levinas nos ajuda também a entender essa dimensão ética. Né? Então, como falar na pastoral sobre isso? Eu acredito que, em primeiro lugar, né, sabe, separar liberdade e livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio é a nossa capacidade de decidir, de aceitar uma coisa ou outra, né, de seguir um caminho ou outro. Agora, a liberdade, dentro do contexto teológico, é aceitar sempre o bem, né? Essa liberdade de fazer o bem. E isso é possível para todos os seres humanos, né, dado que nós não somos pecadores, né? Nós cometemos pecado, temos a capacidade de pecar, de escolher pelo mal, porém, nós não somos pecadores, porque nós temos que deliberar um pecado, né? Então, a liberdade é escolher pelo bem. Acredito que uma forma importante para nós entendermos a redenção e a liberdade é entender o nosso batismo, né? Ou seja, o batismo não é algo qualquer, né? O batismo não é para curar, sei lá, quebrante, bucho virado de criança, ou alguma coisa nesse estilo, ou para a criança não ficar no limbo, que já Eu nem fui existe batizada mais, porque eu né? estava tendo pesadelos, aí fui batizada. Pois é. Então, mas resgatar, né, a importância do batismo, ou seja, o batismo é, no fundo, a concretização da nossa adesão a Jesus Cristo. E depois a confirmação através da crisma, né? Então é importante primeiro resgatar a importância do batismo, colocar o batismo no seu lugar. Segundo, pelo batismo nós somos filhos e filhas de Deus, né? Muitos falam, mas meu filho tão bonitinho, né? Não é filho de Deus sem ser batizado? Não, né? Eu acho que é questão dos conceitos, né? Ele é uma criatura de Deus muito amada, mas nós somos filhos no Filho que é Jesus Cristo, e com isso a gente é livre, né? Talvez essa dimensão de ser filho como livre na nossa sociedade também não é claro, né? Porque parece que a gente sendo filho é escravo, né, dos nossos pais, que isso não é real. Então, nós somos filhos, nós somos aqueles que somos da casa, somos donos dessa casa. E fazemos parte dessa grande família, né, de Deus, que nos tem aí, né, como irmãos e irmãs. Né? Acredito que outro é resgatar esse papel da irmandade. Né? Nós somos irmãos entre nós. E aí cultivar essa grande fraternidade entre nós. Então, a redenção é tudo isso, gente. É viver como filhos, como irmãos uns dos outros. Que às vezes a gente fala que nós somos filhos de Deus, mas esquecemos que somos irmãos, né? E como ser irmão na fraternidade, no amor, na partilha, na solidariedade, né? Na justiça, e não ser aquele omisso, né? Diante de toda essa realidade. Então, acredito que a redenção bem estudada, a liberdade bem aprofundada, nos resgata essa dimensão de uma ousadia profética, né? De sermos essas pessoas que anunciam esse reino de Deus, tornam visível esse reino de Deus através da nossa prática, denuncia, né, aquilo que não é conforme o reino de Deus, mas também somos aqueles que consolam, né, quando é necessário, em momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, de dor.
né? Então, eu vejo que amplia a nossa visão, né? Não é só libertar os nossos pecados, a redenção, mas vem fazer como ser realmente cristãos e cristãs na realidade, né? Na prática do dia a dia. Isso. Então, a tese da irmã Zuleika é bem curtinha, é só umas 500 e poucas páginas, né? Quem quiser aprofundar, né, ler o texto, né, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né, quem quiser ter acesso. Irmã, e assim, diante de tudo isso, né, que a gente viu na sua caminhada, né, eu queria saber como que é conciliar tudo isso também, né? A pesquisa, a vocação, né? Como consagrada, religiosa, o trabalho pastoral, né? O trabalho profissional também. Como que é conciliar tudo isso, né? Para quem não sabe, a irmã Zuleika foi minha professora na graduação, né? E nós tínhamos duas dúvidas sobre a irmã Zuleika. Uma é como ela conseguia estar em tantos lugares diferentes, porque assim, quando ela não estava na faixa, ela estava sempre em algum lugar do Brasil ou em alguma coisa online, né? E a gente não conseguia acompanhar a agenda dela. E outra é que hora que ela dormia, porque era tanto trabalho, né? A gente falava lá no começo, era se os biblistas dormem, né? E a gente perguntava que hora que ela dorme, porque é tanto trabalho que ela faz, né? Então eu queria saber como que é conciliar tudo isso. Não é fácil, né? Porque são muitas demandas, né? Mas eu acredito que com vida religiosa, bem, meu papel é anunciar o evangelho, né, através da comunicação, mas a primeira somos nós mesmos como pessoas, né? Ser muito disciplinada, né, com algumas coisas, eu acho que é importante a gente ter uma certa disciplina, né, em organizar todo o trabalho, a missão, mas ver tudo isso como uma vivência da vida religiosa. Né? A vida religiosa é o segmento de Jesus, e aí o nosso papel é o nosso papel de anunciar esse Jesus e seu reino, e aí a gente vai aprofundando. Quanto mais a gente aprofunda, mais aumenta a nossa responsabilidade, mas também aprofunda o segmento de Jesus Cristo. E, por outro lado, fazer essa missão, né, que a gente é chamada através, né, do anúncio na pastoral ou em qualquer outro lugar que a gente está. Então, a gente consegue reconciliar, porque tudo, como diz o Papa Francisco, está interligado, né? Ou seja, não há uma separação de uma coisa com a outra. E ao mesmo tempo, ter prioridades, né, daquilo que é importante para nós. Então, para mim, sempre muito importante é a pastoral, né? É para isso que eu estudei, para isso que faço toda a minha vida, o meu trabalho. Depois, bem, é importante a pesquisa, é importante a vida acadêmica, mas de forma especial, né, está aí na pastoral com os catequistas, nessa animação bíblica, né, de toda a ação evangelizadora, de toda a caminhada da igreja. Irmã, e assim, você se tornou uma grande referência, né? Sobretudo para as mulheres, né? Para os biblistas como um todo, mas sobretudo para as mulheres, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga, né, que quando ela pegou a Bíblia, né, da tradução das Paulinas, que ela viu o seu nome lá na equipe, né? Ela olhou e disse assim, uau, eu quero estudar a Bíblia, até ter meu nome impresso numa Bíblia, né? Então ela se sentiu muito motivada a querer aprofundar esse estudo da Bíblia quando viu o seu nome ali, né? Então eu queria que você dissesse alguma coisa, né, para essas pessoas que estão iniciando esse caminho, né, de estudo da Bíblia e, sobretudo, as mulheres, né, que estão ansiando, né, aprofundar nesse estudo bíblico. Bem, eu sempre acho muito importante, né, as mulheres estudarem teologia. Sei que muitas vezes quando me perguntam para aconselhar, eu sempre falo assim, olha, é interessante, mas às vezes a dificuldade de viver de teologia, né, não é uma coisa simples para quem só vive de teologia, porque é um campo às vezes bastante complexo. É claro que com a teologia pode ser professor de ensino religioso, né? Podemos estar na relação das pastorais, né? Nas escolas, para ser professora, vou escrever, mas não é assim muito fácil. Mas eu sempre aconselho, né, que as pessoas realmente façam teologia, até mesmo para um aprofundamento da sua própria fé, mas ao mesmo tempo que tenha mulheres na teologia, porque minha grande preocupação é que
aos poucos a mulher não vai estar na teologia, e aí a grande dificuldade que já estamos tendo, né, de encontrar biblistas, gente da teologia moral, sendo mulher, do direito canônico, mulheres, dessas várias áreas da teologia, até mesmo para refletir sobre essas áreas, né? Então, eu sempre também motivo a vida religiosa feminina, né, que realmente possa investir em teólogas, porque a gente precisa de pessoas, né, sobretudo de mulheres, que têm um outro olhar, né, um outro olhar para a Bíblia, um outro olhar para a moral, outro olhar para o direito canônico, ou até mesmo para a igreja, para a eclesiologia, para a visão de trindade, e que só nós podemos fazer, né, como mulheres, justamente porque nós temos esse olhar diferencial para essas diferentes áreas. E não tendo, né, esse nosso olhar, acredito que a teologia perde muito, né, porque senão vai ter só uma visão que é aquelas que os homens têm, né, de nós, da nossa moral, do nosso corpo, né, de tudo isso. Então, eu sempre faço um apelo, né, que realmente tenha novas teólogas e que possam refletir, né, grupos de reflexão, né, sobre essas diferentes realidades e também ter um olhar, né, diferenciados para essas áreas da teologia e possam contribuir também com produção para essas áreas, né? Então, oxalá, né, realmente cada vez mais a gente possamos ter pessoas que se interessam, né, sobretudo mulheres que se interessam para essa área da teologia, né? Isso que eu sempre desejo, rezo e fico aí divulgando, incentivando que aconteça. Irmã, você também é escritora, né? Então eu queria saber como é que está a sua produção, se tem alguma coisa que sai esse ano, qual foi a sua última publicação. Então, a nossa última publicação foi o Itinerário de Fé na Bíblia, né? Foram vários autores, né, e autoras, tivemos aí muita ajuda do pessoal da Nova Jerusalém, a Ila, a Márcia, a Rita, e é um livro que faz todo como é que cada personagem bíblico viveu a sua fé, ou nas dificuldades, nas crises, ou nos momentos de alegria. Então, nós temos aí a fé de Abraão, Moisés, de Maria, de José, de Jó, temos a fé do escritor do Apocalipse, de Paulo. Então, são vários olhares e a gente vai percebendo, né, o itinerário de fé de cada um deles, né? Esse já saiu, está aí na Livraria Paulinas, né? Você pode adquirir. Eu organizei junto com o Padre Vitório, ali da FAGE de Belo Horizonte. Está saindo agora, acredito que até o mês de março, o subsídio do mês da Bíblia, né, sobre o livro de Daniel. Ele já está praticamente pronto, né? Acredito que em março já esteja impresso, com 4 encontros sobre o livro de Daniel, que é o tema do mês da Bíblia desse ano, com o lema "O seu reino jamais será destruído", uma celebração, e tem também os textos de aprofundamento no próprio subsídio, né? No final nós temos aí uma maratona bíblica para animar aí os grupos, né? Então esse subsídio está saindo e já está pronto também, né? Já está aí no editorial para ser lançado o livro grande, né? Chamamos o livro de Daniel, né? Então temos aí o livro de Daniel, acredito que o lema vai ficar livro de Daniel, né? Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, de Daniel 3, né, aí nesse grande hino de louvor dos 3 amigos de Daniel. Então é um livro mais exegético, vamos dizer assim, mais de teologia bíblica também, mais aprofundado que o subsídio, né? O subsídio é para encontros, em formato de círculos bíblicos, mas esse é um livro já de estudo. Temos aí uma introdução, depois trabalhamos temas, né? Temas como o reino, né, humano e divino, a questão de Daniel 7, que é muito importante para o Novo Testamento, Daniel 12 também, se tem ou não ressurreição dos mortos em Daniel, a questão da batalha, que tem uma batalha escatológica em Daniel 8 e 10, depois estudamos o livro de Susana, né, a história de Susana, a história de Bel e o dragão, que são os apêndices do livro de Daniel, e também a influência de Daniel no Novo Testamento, né? Então, já vamos ter aí
já dois grandes materiais para o estudo e aprofundamento do livro de Daniel, que é muito interessante, que é a temática do mês da Bíblia, nunca foi estudado, é um livro bastante apocalíptico, e por isso traz bastante novidades para a gente interpretar também o Novo Testamento, né? Então esse, com certeza, aí para o mês de junho, julho, deve estar saindo esse material também. Então, material para aprofundar o estudo da Bíblia não vai faltar, né? E quem, né, deseja conhecer um pouquinho mais do trabalho da irmã Zuleika, né, pode procurar nas livrarias paulinas, né, os livros dela que vão encontrar disponíveis, né? Então, irmã, já, né, chegando no finalzinho da nossa conversa, né, eu quero lhe agradecer, né, por estar aqui conosco, né, fazendo essa partilha, né, uma partilha da sua vida, da sua pesquisa, né? Então, eu sei que isso nos ajudou muito, né, e vai nos ajudar a entender melhor o nosso papel dentro desse plano de salvação que Deus tem para nós, né? Então, muito obrigada. Eu queria que você, então, desse as suas considerações finais. Então, eu agradeço, né? Agradeço por essa oportunidade, né, de partilhar o trabalho que a gente faz. Temos também aí nas dicas paulinas, na Universo Paulinas, muito material, né, ligado ao SAB. A pessoa pode acessar e gratuitamente ter acesso a esse material. Mas eu desejo, né, que a palavra de Deus, né, possa caminhar com a sua ousadia e que ela possa ser cada vez mais lida, meditada e vivida, né? Que é isso que é importante para nós, né? Que essa palavra realmente toque, né, os nossos corações, nos transforme e que a gente possa continuar, né, o nosso processo de amadurecimento nessa fé no seguimento de Jesus Cristo, guiados por Ele, né, e guiados também pelo Espírito de Deus. Isso. Então, você também que esteve aqui conosco, né? Muito obrigada pela presença, né? Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Quem ainda não é inscrito, por favor, né, se inscreva no nosso canal. E continua aqui, né, na nossa tela também o QR Code para aqueles que querem dar alguma contribuição, né, para que a gente vá melhorando o nosso trabalho, né? Foi uma alegria, né, estar aqui com vocês nesse momento, né? Então que a gente possa continuar fazendo parte dessa geração bíblica, né? Dessa geração que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Até a próxima.